amigos, vamos fazer uma visita aqui ao nosso amigo Manuel do Rosário, aqui na área larga, Madalena, Ilha do Pico. Um homem que teve muitas artes. Vamos falar um pouco com ele. O Manuel tem vários nomes, é o Manuel do Rosário, é o Manuel das Vacas, é o Manuel dos Pintos. Vamos saber porquê. Está bem? Até já. Isto é o esboço de uma casa. Ok, estamos aqui com o Sr. Manuel do Rosário, que é conhecido por vários nomes: Manuel do Rosário, Manuel das Vacas, Manuel dos Pintos E Manuel da Pecuária. Manuel da Pecuária. O Sr. Manuel começou a trabalhar na pecuária, trabalhou 36 anos. Em que ano é que começou a trabalhar na pecuária? Comecei a trabalhar em fevereiro de 65. O que é que o senhor fazia na pecuária? Nessa altura não havia cá veterinário, o veterinário era no Faial, tinha dois, e o Faial tinha dois, e Pico e Flores não tinha nenhum. E tratava-se dos animais doentes, era por telefone. A gente vacinava o gado e tratava de qualquer problema de saúde, telefonava-se para lá, depois íamos tratar da rede, ver o que é que se passava. E era pelo telefone que as receitas eram passadas. O senhor começou a trabalhar na inseminação e nesses trabalhos de vacinas com a quarta classe, não tirou curso nenhum, não estudou? Não, eu tenho só a quarta classe e fui fazer um estágio no Faial de 3 meses. Aprender a dar injeção nas veias, aprender várias coisas e aprender a inseminar, essa coisa toda. Eu fui o primeiro inseminador da Ilha de Pico. Nessa altura que eu entrei, vacinava-se ainda muito poucas, era só as raízes maiores. Depois isto foi evoluindo, depois o Dr. Constantino mandou buscar à França sementes de charolês, que é um híbrido que dá animais enormes para carne, e isso começou-se a desenvolver, e hoje tem mais de 70% do gado do Pico é desse gado. Eu tive uma informação há dias sobre o senhor, quando o senhor andava a fazer inseminação pelas freguesias, pelos matos, que o senhor telefonavam e o senhor ajudava as pessoas, não levava nada e ajudava a apanhar o gado, fazer isso. Era assim? Quando se ia vacinar e fazer colheitas de sangue para testes e tudo, dava um trabalhão, não tinha as mangas que tem hoje. Às vezes a gente chegava lá, tinha uma parte do gado para amarrar, a gente lá tinha que ajudar a sacar, eu e o meu primo José Garcia. E era assim que se trabalhava. Hoje está mais fácil. O senhor foi muitas vezes fora da hora de serviço? Se fosse a marcar as horas que trabalhei fora da hora de serviço, em vez de dar 36, dava 56 anos. Uma vez fui chamado à 1h da manhã para ir a São Roque, por causa de uma cria que não a conseguiam tirar. E essas pessoas chamaram o Faial para o Dr. Constantino, e o Dr. Constantino chamou para com o meu colega do quarto Pico e disse a ele para me vir buscar no carro, e lá fomos a São Roque. Esse animal já estava, a vaca já estava um bocadinho estafada, tinha estado lá uma pessoa que amarrou o bezerro pelo queixo. O bezerro era um bocadinho volumoso, mas arrancou os dentes e eu fui lá. E depois fui-se embora, e depois eu fui lá então, e é que, com a ajuda do meu colega lá, passámos um laço por trás das orelhas, uma corda com um laço feito, e depois eles pegaram a puxar, estávamos lá 4 homens, e eu não puxei nada, eu fiz só dando azeite e ajudando. E depois aquilo ninguém achou que não, estava difícil. Estava difícil porque eles estavam já com as mãos das cordas, que não podiam fazer mais força. Disse, então parem vocês aí. Tiramos uns canzinhos de um carro, foi dentro de um palheiro. Tiramos os canzinhos de um carro das boas que estava amarrado lá no teto do palheiro, os canzinhos fora, que é canzinhos duros, e amarrei uma corda, a da cabeça amarrei num canzilho e amarrei das mãos no outro.
E então aí eles já podiam fazer força sem cortar as mãos, conseguimos tirá-lo. Eu já estava muito, já há mais de 24 horas. E depois a vaquinha escapou, meti uns remédios lá dentro e no outro dia passei lá, fui à Piedade, e no outro dia passei lá, perto do meio-dia, fui lá ver a vaquinha, estava a comer erva lá no seu pasto, bem disposto, tornei-lhe a meter mais uns supositórios e era assim. Tem saudades desse tempo? Tem saudades? Tenho. E fiz coisas aqui em Pico, sobretudo impactos, que é difícil de acreditar. Uma vez fui tirar uma cria à criação velha, no domingo à tarde, já estava lá um monte de gente no pátio a ver aquele espetáculo, uma vaca da porta, e já tinham passado lá 5. Até da Almagreira veio lá um, o bezerro vinha dobrado, vinha com os ossos para fora, e quando cheguei lá, e teve uma corda passada por dentro, uma corda grossa passada por dentro do bezerro para trazer o bezerro dobrado, não sei como é que... Disse, não, isto não é nada disso. Diabo e azeite e cordas limpas e meti o bezerro por dentro, e virei os pés para fora, prendi os pés e tirei. Tem mais alguma história sobre a sua vida? As pessoas não me conheciam muito bem e pensavam que esses curiosos que sabiam, mas eles sabiam pouco. Foi de maneira que o meu primo Augusto, que está hoje na América, também viu aquilo lá e estava lá um monte de gente, foi chegando gente e estava lá a vaca lá a gemer lá. E eu disse assim lá a eles, a pessoa que vai tirar esse bezerro aqui não foi chamada. Diz o Carlos Ferreira, mas então quem é? É fulano, é meu primo, que me percebe disso. Então vai buscar. Ele veio buscar, fui para cima, mas eu não sabia o que é que se tinha passado. Cheguei lá, dava para gente, estava lá mais de 30 pessoas. E então fiz este trabalho, endireitei e tirei para fora. Mas depois, quando vinha a saberem, tinha de estar lá um tempo que a mexer nesse bezerro, que até meteu um pau de barulho para a vaca dentro. E não sabia disso ter passado. Eu tirei a cria, meti as pastilhas e fui lá no outro dia de manhã meti mais. E o dono disse-me assim, amanhã ela está morta. Não. No outro dia vou lá acima para ir lá entre os meses, ela vinha chegando à igreja num carro, morta para ir entrar. Parece que meteram um pau de bordulho com um pano amarrado para dentro, não sei lá. Aquilo não é de fazer, quem não sabe mexer numa coisa é melhor não tocar. É melhor estar quieto. Sabes, eu tinha ordem para isso porque eu pratiquei muito nisso, não foi algo do Constantino e aqui para qualquer coisa quando encravava era comigo. Os outros não mexiam muito e também não estavam nem assim muito interessados em saberem. E naquela altura o que é que fez com que o senhor fosse para essa área? O porquê de ter ido para essa área naquela altura, quando foi para os serviços? Foi assim, já trabalhava no campo, nas vacas? Trabalhava na lavoura, mais meu pai, mas abri uma hérnia uma vez no Faial, não sei se luva. Isto poucos meses antes de ir à inspeção. O senhor ia vender fruta para o Faial? Ia, 3 dias por semana às vezes. E depois abri uma hérnia e tive um bocado de mal e fui operado. 6 meses antes de ir à inspeção e por causa disso ter livre. Ia a maus 40 bens. E meu pai foi arranjar serviço para mim para me desviar dessas coisas para fora. E fala nisso ao Rocha na Madalena, dizia-lhe, olha, ele tem a 4ª classe, tem. O diabo, ele servia para me ajudar aqui. Dizia-lhe, olha, ele mexe bem em contas e em qualquer coisa. E lá fui para o Grêmio, trabalhar uma semana por mês, que era para ficar lá. O movimento no Grêmio estava a crescer. E o presidente do Grêmio era do Faial, que é que apanhava um Faial e Pico. E eles estavam pensando, daí um ano e tal, abrir uma vaga permanente, porque estava em só uma semana por mês a ajudar lá na altura de Mar da Perto, ou quando era para embarcar gado, ou assim, mais o Rocha. E eu depois, o Sr. Joaquim da Junta, um dia disse-me assim, o Dr. Sandino esteve aqui no Pico, precisava de uma pessoa, estás trabalhando no Grêmio, eu estou estagiando lá, não sei se vou ficar lá se não, mas quando abrir uma vaga, vou ficar lá. Dizer-lhe, olha, o Dr. Sandino anda à procura de uma pessoa que seja da lavoura para
para vir para aqui, para a Madalena, que não tem ninguém, para ajudar aqui o serviço de pecuária aqui na Madalena. Dizer-lhe isso era para entrar em pouco tempo. O custo está bem, pois eu vou ir. E lá então isso foi combinado e foi há 3 meses trabalhar lá na enfermaria e de acordo também para onde o doutor era chamado para ir atender a vaca. O meu estágio foi leve, foi só 3 meses. Mas depois que fui encontrando aqui, fui apanhando a prática. Ok. O senhor tem um apelido, chama-lo o Manuel dos Pintos, porquê? Sabes, foi assim, eu fiz uma chocadeira para tirar pintos para casa. Mas viu alguma ou já tinha visto uma, tinha vindo de Lisboa, o doutor Tiberio tinha. Sim, mas aqui no Pico não tinha visto nenhuma. E eu fiz uma maiorinha que aquela, o doutor Tiberio tinha trazido uma de Lisboa. Mas era a única no Pico? Era a única no Pico nessa altura. E era aquecido com candeeiro de petróleo, levava 60 ovos. E eu mais ou menos vi aquilo como era e depois fiz uma de 80. Uma vez fui a Lisboa, trouxe os termómetros e trouxe umas coisas que era preciso e lá fiz essas coisas. Depois tive sempre pintos de abundância para a gente, para a nossa casa. Mas pega muitas pessoas a seringar, venda-me um dia de pintos, meu Deus. E eu estava morando ali embaixo na casa de meu pai. Disse, não, eu não tenho aqui, mas é só para cá, só para estar aí para 2 ou 3 pessoas. E depois o Diego me lembrou. Vi qualquer coisa numa revista, mas isso não me deu para perceber muito bem aquilo que era. Mas eu depois tive uma ideia de como é que havia de fazer. Fiz então uma esquadeira que era como um guarda-fato, coisa grande, cheia de gavetas. E mandei buscar uns pintos à França, por causa próprios para cá, para pôr ovos. E tinha 150 ali naquele prédio, ali na Ladeira Grande, só para tirar para a esquadeira. Aquilo eram 150 galinhas, estavam bem tratadas, aquilo vinha uma média de 100 ovos por dia. Ao cabo de uma semana metia-as naquelas gavetas, daí uma semana tornava a encher outras, daí uma semana tornava a encher outras. Quando chegava a terceira semana, as de baixo já estavam a nascer, aquilo nascia aí entre 350 e 400, todos os sábados. E todo o tempo que me restava, e os sábados e o domingo, aproveitava para buscar isso, ganhei muito dinheiro por causa disso. Estamos a falar em que ano? Estes pintos, eu comecei a distribuir isto já assim em grande volume em 1970 e pouco, 75 ou por aí. Porque sabes, eu estive aqui uma coisa atrás, quando pegou pessoas a me pedir por ir comprar pintos, e depois tornei a fazer mais uma chocadeira a gás, tipo mesa, levava 200 ovos, cada gaveta que levava 100, aí já dava para uma dúzia de pessoas. Cada um levava uma dúzia de pintos ou mais. Mas eu nunca conseguia sair do concelho para fora. No ano de 1974, por umas agendas que eu tenho aí em algum lugar, não sei se é nesta, tinha vindo nessa época até para São João. Se tirava pintos, era desde janeiro até o fim de junho. Tinha vendido 3.100. Mas não cheguei a sair do concelho para fora, porque não tinha para isso. E depois então é que fui para a elétrica grande. Ora, esta foi feita aí em 72 ou 73, para aí assim, esta a gás. Mas fui meter, depois eu tinha uma pessoa em cada freguesia que me fazia uma lista. Aqueles pintos iam para uma meia água aquecida a gás, e eles estavam ali a comer e a beber água uma semana para não se perderem, para ficarem mais reluzinhos, e eu todas as semanas ia a uma freguesia. Uma vez ia a São Mateus, no outro sábado ia para São João, tinha uma lista em cada freguesia, e mais ou menos aqueles pintos de uma semana dava para uma freguesia. Era a única esquadeira no Pico? Portanto, eu tinha 15 listas em volta da ilha, tinha a nossa aqui em casa, e quando acabei de dar a volta à ilha, em 82, quando acabei de dar a volta à ilha, estava fechada, tinha entregue 9.000 pintos, mas eram misturados, tinha galos e galinhas, não estavam separados, terapias da terra. Tinha distribuído 9.000 pintos na ilha toda. Mas juntamente com isso, também fiz uma distribuição
de aves de carne. Também comecei isso em 82, mas não eram nossas. Essas aves eram tiradas em São Miguel, no aviário do Nicolau Sousa Lima. E então eles mandavam para mim, uma vez por mês ou assim, às vezes vinha 1000, e eu levava os meus e levava uma parte dos deles, que é daqueles pintos de carne. E quando tem 2 meses estão com 2 quilos e tal. Eu deixava, também peguei para mim. Para e depois terminou porquê? Hã? Terminou Sabes, esse trabalho porquê? Eu trabalhei muito e depois fiz esta casa e às vezes dormia só 3 ou 4 horas por noite, porque estava envolvido, além do meu trabalho, ainda muitas vezes era chamado fora das horas normais e depois em certas épocas eu dormia poucas horas. Mas consegui fazer esta casa e pagá-la, que não emigrei, e foi assim, quer dizer, depois chegou-se uma altura... O senhor fazia projetos de casas? Foi dos primeiros a fazer projetos de casas aqui no Piro? Sim. Eu tinha mais ou menos uma habilidade em desenho na escola. Fiz, em 10 anos, parece-me virou 40. O senhor outro dia fez um trabalho comigo sobre o Valverde e houve uma senhora na América que deixou um comentário a dizer que andou consigo na escola primária na Madalena e que o senhor naquela altura já era muito habilidoso. Eu tinha alguma habilidade em desenho, quer dizer, eu aprendia bem qualquer coisa, eu tirei um exame com distinção. Éramos 12 e foi só 3 ou 4 que apanharam. Então como é que começou com o desenho das casas? Hã? Como é que começou com o desenho das casas? Pois foi, eu pensei fazer uma casa para mim, que é esta que está aqui pequena, aqui do lado de cima. Ora, risquei-a e depois podia fazer nela, não havia aí ninguém que fizesse, não só o Rubem Cordeiro, mas ele não chegava para a metade das encomendas e encomendava-se uma planta de uma casa a ele e só dei um ano e estava pronta. E depois o Sr. Joaquim da Junta disse-me, pá, essa casa está bem riscada, tu vais riscar uma para mim, está por sim. E risquei também um aparelho que ele fez ali à entrada do caminho que vai para a Branca Cima. E depois apareceu outro outra vez com outros e fui andando e depois mais tarde vendi a casa aquela, que era pequena, a mulher estava a dizer que era pequena, que havia se acrescentava, não se acrescenta nada, isso acrescentado não presta. Aquela casa foi a primeira casa feita com estrutura de ferro. Aquela casa tem 9 pilares, tem 90 metros quadrados, é só de um piso, é hoje da Câmara. E de maneira que fui dizendo às pessoas que era bom pôr o ferrozinho na semalha de baixo e na de cima e as colunas para não caírem no chão, como as que caíram em 1973. Em 1973 caiu de uma crise que passou aqui, tem muitas casas nas Bandeiras, Santa Luzia e Santo António. 63. 73. No dia 23 de novembro. O Valverde não apanhou quase nada nessa altura, quer dizer, ali não. Mas aquilo atingiu das Bandeiras para lá até Santo António, deu uns solavancos grandes. De maneira que as pessoas não queriam pôr ferro nas casas. Era mais caro. Era só os blocos encruzados nos cantos. Disse, não, faz-se uma estrutura de madeira, os blocos deixam-se um espaço para os cantos, faz-se um móvel por dentro, outro por fora, e isso é que eu escolhi para segurar a casa, que é para quando mexer naquele chão. Aquela casa tem uma viga em baixo, outra em cima e tem 9 colunas do alto. Depois vendia, a mulher estava a querer acrescentar, e se acrescentar já fica desarticulado porque não fica ligado ao ferro e coisa. Se for então um quarto para dentro, não. A casa vende-se para uma casa mais pequena e faz outra. Vendi aquela e fiz o projeto desta. Até tenho ali uma fotografia que podia-te mostrar. E fui andando, esta tem 16 pilares, ao alto, é terreiro, e duas vigas, uma para baixo, outra por cima. Fez aquela crise de 98, mas não há uma fenda em lugar nenhum. Mas ainda pior do que isso foi que meti-me numa que íamos saindo mal. É que pedem para fazer 2 casas, fazer o esboço de 2 casas de 2 pisos. Está aqui uma que fiz isto para ver. E estou vendo isto feita antes de estar feita. Esta casa é do António Ribeiro, das 7 cidades. Tem 2 pisos. Tem quase o dobro da área da minha. E teve que levar
Não havia gente, nem ninguém na Câmara para ler estas coisas, nessa altura. E teve que levar uma placa ao meio, tem uma escada interior para cima. Essa placa levou uma malha com ferro 12 em 25. Estás a ver que é uma... Sim, sim. E se esta escada por dentro, tem garagem e coisas para baixo. Essa casa tem quase o dobro dessa, da minha, porque são 2 pisos. Levou uma viga embaixo, outra em cima e esta placa a meio. Esta casa tem 18 pilares. Quando fez o abalo, quando fez a crise sísmica e a do Paulinho, também foi das primeiras, também parece que foi a seguir a esta. Também a 2 pisos, foi tal e qual, também tem uma placa no meio. Quando fez aquela crise de 98, eu fui lá dar uma volta àquelas casas só para ver o que é que se tinha passado com elas. Porque eu não sou engenheiro, nem nunca, não tirei curso nenhum. Fiz aquilo por umas coisas que já tinha lido, as colunas de ferro ali a 3 metros e meio uns dos outros, a estrutura da casa em ferro, agora já é em aço, é que segura a casa. Certo. É o esqueleto da gente. A gente se... E quando entrei e vi que o senhor tinha ali um moinho para produzir energia já há alguns anos. Já está variado há algum tempo e já agora não vou reparar. E porquê? Porque é que fez isso há muitos anos, foi? Já, eu tenho esses moinhos ali já há mais de 20 anos. Não, mais de 30. Foi assim, eu quando tinha as chocadeiras, aquilo estava produzindo mais ou menos 30% só de energia. Só estava ligado uma face para a luz e para uma tomada da chocadeira, porque a luz falhava muita vez, apagava e eu depois por estar a chocadeira com 2 ou 3 horas sem energia, por exemplo, da noite, acontecia a vezes, estava mal. Depois, na necessidade. E foi por causa de ter isso garantido é que... A senhora que fez isso? Não, eu comprei umas baterias potentes, grandes, 3 baterias, e estava ligado ao moinho, e aquilo durante a noite quase sempre estava ligado, era para a minha luz, para não falhar. É um homem de ideias. É um homem de ideias. Não, tem coisas daquelas, tem que jogar com segurança, porque eles não... Uma vez tive ali um prejuízo enorme. Eles fizeram um corte ali no Valverde, depois da casa de Antônio Brum. Fizeram um corte de noite para fazer uma ligação da Conta das Lares para o Quase Pico. E deviam-me ter avisado a mim. E também o Banco Tota também tinha pedido, estava lá na lista para avisarem para a gente se prevenir. Olha, fizeram o corte de noite e tiveram fazendo trabalhando, foi da Sarão de noite da coisada, a esquadra teve 3 horas, depois de já estar a dormir, teve 3 horas sem energia, porque não tinha ainda o mundo. O que é que aconteceu? Foi mais de 1000 pintos que se foram embora, que morreram na casca. Agora já é raro falhar a luz, agora já a luz está de maneira que às vezes pode falhar um quarto de hora e sempre há nenhum. Fala-me um bocadinho da infância, o senhor nasceu onde? Nasceu onde? Eu? Infância, a sua infância onde foi? Nasci no Valverde, e entrei na escola que era lá ao pé da vossa casa. Essa escola era posto de ensino, só a gente estava lá até passar para a 4ª classe. Era uma casa particular, não é? Era na sala do Ambrósio, mesmo em frente a vocês, em frente à vossa casa. E depois de a gente passar para a 4ª classe, ia ou para as 7 cidades ou para a vila, e fui para a vila. E fui mais o Manuel do Rato, que era da minha idade, para a vila. Houve outros que foram para as 7 cidades. Lá é que tinha a escola oficial para tirar. E como é que era o tempo de infância, ir para a escola? O seu pai era do campo, o senhor trabalhava no campo no tempo de escola, não? Eu trabalhava, ajudava meu pai, depois saí da escola e passei a ajudar mais. A gente tínhamos uma vaca, um carro, era um viver de subsistência, quer dizer, e era a maior parte deles era assim, aquilo, trabalhava-se muitas horas. Por exemplo, depois saí da escola e ia ajudar meu pai muitas vezes. Era assim. E ia para a escola, calçado ou descalço? Eu não ia descalço, porque eu tinha primos meus na América, por acaso tive essa sorte, do lado do meu pai, que me mandavam para cá umas calças e umas botas e umas coisas, e nunca aprendi descalço para a escola. A alimentação, lembra-se da alimentação daqueles tempos?
Sim, a gente, sabes, em nossa casa onde era queijo e pão, tinha sempre no armário. Meu pai era uma pessoa que trabalhava muito. E depois, quando eu saí da escola, peguei a vender, já com 15 anos, na altura que eu já tinha 15 anos, peguei a vender fruta no foial. Ameixas e uva, e havia muitas ameixas nessa altura que desapareceram, não se sabe porquê. E tinha semanas de 3 vezes, com ameixa de foial. Levava 2 cestos, um maior de uma maneira. Com 15 anos? Com 15 anos? Sim, 15, os cestos eram uma maneira. Meu pai tinha cestos redondos, mas... E depois tinha os maiores, mas... Quando... No foial andava a vender por aquelas ruas a pé, Era, a gente chegava ali ao pé do Antônio Madeira, ali por trás, onde se vai para o Teófilo, era costume, parava tudo ali, punha-se ali os cestos. Havia gente ali das Angústias e de outros lugares que vinham ali comprar alguma coisa. E depois da gente estar ali 1 hora ou menos ainda, cada um pegava nos seus cestos e ia fazer as suas voltas. Eu quase sempre, a maior parte ia para baixo para a cidade, voltou um bocado, e eu fazia o contrário. Eu ia para trás, ia para as Angústias, ia lá acima o bairro das Angústias. Pasteleiro, não? Pasteleiro. Às vezes sabia o começo, é interessante, sabia o começo da Rádio Naval, do bairro das Angústias, sabia aí por trás de onde eram os celeiros, sabia. E a Rádio Naval vender lá a fruta, estavam as pessoas do continente que estavam lá naquelas estações, e depois descia para a Canal de Gonçalves abaixo, que é essa Canal de Gonçalves, onde passa ali à beira de onde tem agora o governo regional, a colónia alemã. E às vezes parava ali na companhia inglesa e na companhia alemã, que estava ali pessoas de fora, ali que compravam muita fruta. E o senhor trazia o dinheiro para casa ou trazia alguns alimentos já do foial para o Pico? Não, aquilo comprando foial e comprando Pico era igual. Eu quando ia o foial trazia 50 escudos, era uma festa. Da venda de um dia. Um homem nessa altura ganhava aí 18, 20 escudos. Era bom. E a fruta era do seu pai? A fruta era do seu pai? Era toda nossa. Lembro-me que às vezes o Timorão Antônio de Valverde tinha lá uns marmeleiros que davam uns marmelos pesados. Ele dizia: "Oh Manel, tu ias-me levar os marmelos da Carpagueira", e ele veio mais uma vez. E então ele levava qualquer coisa, marmelo para doce. Mas a fruta era nossa. A gente tinha ali um preto ali na Canal da Fonte que dava daquela maçã de gosto, riscada, muito farnientas. A maçã, e depois passava para a uva. Não, primeiro começava nas ameixas, depois ia andando, peras e tudo, e depois a uva e a maçã é da mesma altura. Um quilo de uva custava aí 3 escudos, 2,5, 3 escudos, nessa altura. Já era dinheiro.